Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Sabino, muito boa tarde, boa sexta-feira. Você tá bem? Você tá legal? Tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde, ouvintes. Tudo Você sabia bem? que tem uma manga que é da qualidade Sabino? Deve ser de boa qualidade, então. É boa, com certeza. Tem a coração de boi, tem a coração de boi. Eu gosto de manga, bom. Tem a coração de boi, tem a manga comum, a manga espada, Tome. a coquinho, Tome. abacaxi, tome, e tem a manga Sabino também. Você é um PhD em tudo que é do campo, né? Eu acompanho aqui, acompanho quando você conversa aqui sobre isso, é inacreditável. Olha lá, manga Sabino. Lembrei disso Qual agora. que é? Eu vou pesquisar aqui também. Não, uma manga bonita, vistosa, parece a coração de boi. Olha aí, bateu aí, Aninha? Que bom, ela que fica bom. bem disso, vermelha. não? Eu não sabia disso. Eu legal. sabia que tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que chama Sabino, né? Sabino. Na beira do Tietê. Tem até piranha ali na beira do Tietê. É o Tietê limpo, né? E Tietê limpo, exatamente. Tietê limpo. Vamos lá. Sabino, qual que é o assunto de hoje? Tem a ver com o hospital, isso eu Vamos sei. falar de hospital? Vamos. Pois é. A gente teve essa semana uma reunião entre o ministro da Saúde e governadores. Participaram governadores do Brasil inteiro. Se falou muito de vacinação e a imprensa prestou muito atenção nesse assunto vacinação, prazos, quantidade de vacinas, mas teve um assunto que tomou até mais tempo do que vacinação nessa reunião, que foi a questão dos leitos UTI Covid, que é um problema. O governo federal está querendo parar de pagar esses leitos para os estados. Aconteceu aqui em São Paulo. Exatamente, não, o Brasil inteiro. Como é que funciona isso? Desde que a pandemia começou, o que faz o Estado? O Estado reserva um número determinado de leitos que é mais ou menos planejado conforme a demanda, e independentemente se ele é usado ou não aquele leito, o governo federal paga por aquele leito. Ele entra só com dinheiro, não com a estrutura. Só com dinheiro. Por quê? Porque você precisa ter uma reserva técnica de leitos de UTI e o governo do estado assume essa reserva, o governo federal paga. Aliás, o governo federal paga uma parte. O governo federal paga R$ 1.200 por dia, é caro, um leito Mesmo de UTI. sem usar? Mesmo sem usar. Porque você tem que pagar para as instituições de saúde manter equipamento, equipe, tudo lá pronta para atender. E aí, na maioria dos casos, o governo do estado ainda põe mais R$400, porque custa 1.600, não é que custa 1.200. 1.200 vem do governo federal, mais 400 do governo do estado. Em algumas instituições universitárias, por exemplo, hospitais e escola, o leito UTI pode chegar a R$2.200 por dia. Então, é muito caro. E há uma discussão de o governo federal manter isso, porque o governo federal está querendo recuar e não bancar isso. E o governador João Dória que tem reclamado muito disso. E outros governadores... Quase 4 mil leitos desabilitados aqui em São Paulo. Chegaram a abrir uma Exatamente. ação na justiça por causa disso. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos 8 mil leitos, 4 mil só na rede pública, que é mais ou menos o mesmo tamanho de leitos, o mesmo número de leitos UTI da Espanha inteira, por exemplo. Só o estado de São Paulo. Quer dizer, é realmente um número significativo. Por outro lado, enquanto o governo que funciona para regular isso, exatamente. Só que o que está acontecendo da prefeitura, dos pacientes da rede pública municipal para o governo do estado, não estão indo pacientes, o que eles estão chamando de hospitais de porta fechada. Só o caminho contrário está acontecendo. Então, pacientes da rede estadual vêm para os hospitais municipais, mas dos municipais não estão indo para os estaduais. O que isso acontece? Isso faz com que os hospitais municipais fiquem mais cheios, né? O que é mais custeio também para a prefeitura. E sem receber a grana do estado. E sem receber aquele dinheiro do custeio daqueles hospitais que foram inaugurados e foi prometido dinheiro. Então tem esses dois lados. Para todo fato político, você sempre tem mais do que um lado, né? Então a gente precisa enxergar esses lados sem nenhuma análise ideológica, política, partidária, nada. Uma pergunta. Questão pura de saúde, né? Uma pergunta. O estado de São Paulo não está recebendo do governo federal dinheiro para bancar esses leitos. Ele retira os leitos, extingue os leitos, ou ele banca esses leitos? Não, o governo do estado está mantendo esses leitos. Está bancando, está pagando. Bancando sem o dinheiro do governo então federal. É por isso que não está repassando para a prefeitura também. Uma coisa pode justificar a outra, sim. Você tem razão. Mas, de qualquer forma, você vê que abre uma avenida, um rombo, que termina onde?
No usuário, no povo. cidadão. É o efeito na dominó. população. Exatamente. Entendi. Exatamente. Nossa, informação importantíssima essa. Essa estratégia de portas fechadas tem sido criada até para jogar as pessoas para UBSs, né? Para tirar os casos mais simples dos hospitais, forçar que as pessoas procurem as estruturas menores. Desde que as UBSs, as AMAs lá atrás foram criadas, essa era uma estratégia que era considerada e fazia até sentido para as pessoas não encherem os pronto-socorros e irem nas unidades de saúde mais próximas da casa delas. Resolver uma Procedimentos questão mais simples, paliativos. As coisas mais simples. Isso. O problema é quando você não tem na regulação também a possibilidade de você transferir a emergência para os hospitais do Estado que hoje atuam. Verdade seja dita, na Constituição Federal, saúde básica é responsabilidade de prefeitura, não é de governo do Estado. E é um pouco ao pé da letra que está sendo levado isso. Quer dizer, os hospitais estaduais não estão recebendo essas emergências que é saúde básica, mas isso sobrecarrega o sistema. Sobrecarrega o sistema no lado do município. É complicado, hein? Com certeza. E agora não é hora de você seguir as coisas da risca, né? É hora de todo mundo fazer um pouco para tentar se ajudar e socorrer a quem precisa. E quem precisa é como você colocou, Sabina, é o povo, são as pessoas. Agora, há uma previsão para a chegada de dinheiro do governo federal para cobrir esses custos dos leitos dos hospitais estaduais aqui? Tem uma ação na Justiça, lembra? A Procuradoria do Estado entrou na Justiça com uma ação cobrando essa verba. Mas ficou, na reunião com o ministro, é um assunto que ficou no ar, ficou sem definição, muitos governadores reclamando, e o ministro ficou sem responder claramente esse ponto. Complicado. Tá faltando dinheiro para tudo. Por isso que o Paulo Guedes está armando lá uma guilhotina gigante para jogar para cima da gente. Sabe o que vem nessa guilhotina? Reforma tributária. Bum! Vai dar um tirão lá bem grande, mordendo todo mundo, pode ter certeza. Sabe que hoje, Joel, teve de novo manifestação dos funcionários do Hospital São Paulo, né? A gente está acompanhando isso aqui bem de pertinho na Rádio Bandeirantes. Aliás, o Hospital São Paulo está em crise desde bem antes da chegada da pandemia. A gente Desde falou sempre, aqui, né, o Hospital São Paulo. em 2016, 2017, a coisa apertou bastante. Eu mesma conversei hoje com um dos manifestantes, vou só checar o nome dele aqui, um dos que estão ali organizando, é o médico residente Matheus Franco. Eles receberam luvas, receberam alguns medicamentos, alguns antibióticos, Buscopan, omeprazol, que é usado para o estômago também, só que tem coisa que não está funcionando. E o Matheus Franco falou até de uma máquina que é usada para quem infarta, para fazer cateterismo. A máquina simplesmente quebrou. E aí, se alguém chegar lá nessa situação, não vai ter como ser atendido. É isso que ele vai falar aqui. Eu vou até colocar para a gente ouvir. Quimioterápicos estão faltando, então remédio para o tratamento de câncer não melhorou nada. Estão faltando exames básicos laboratoriais, hemograma falta, exame urina 1, que é o exame básico da urina, está faltando. A máquina que a gente chama de hemodinâmica, que é responsável para ajudar no tratamento do infarto, com o cateterismo, essa máquina está quebrada. Com a paralisação, houve uma pequena redução do fluxo de pacientes no pronto-socorro, então o hospital está menos lotado do que antes. E os estoques dessa compra emergencial é pequeno, é reduzido, então não garante o abastecimento por muitas semanas. Os médicos residentes estão em greve há pelo menos 10 dias, né? Estão mantendo só 30% do trabalho no hospital. Eu pedi uma nota para a direção do Hospital São Paulo e a resposta deles vai bem na mesma direção do que você vinha falando, Sabino, que eles receberam no primeiro semestre do ano passado incentivos fiscais, recursos públicos, doações, só que a partir do segundo semestre do ano passado isso acabou. E aí eles ficaram literalmente sem dinheiro mesmo. Então estão conseguindo repor materiais aos poucos, materiais como as luvas, alguns medicamentos, mas falando português bem claro, a grana acabou. Você viu a gravidade do problema? Tá faltando quimioterápico. Imagine, gente, uma pessoa sofrendo com câncer, precisando de fazer a quimioterapia e de repente o medicamento não está lá. Encosta uma ambulância com um infartado, Joel, e não tem o que fazer Pelo com a pessoa. amor de Deus, que situação é essa? Joel, Ana, a gente falava essa semana aqui da pandemia exacerbando a diferença entre o ensino público e o privado. Acontece a mesma coisa na saúde. A pandemia acabou mostrando de uma forma mais estridente, mais clara para nós a diferença da qualidade da saúde pública e da privada. E olha que a saúde pública no Brasil ainda tem SUS, que é uma dádiva, porque em outros países também não tem SUS. Qualquer coisa aí paga, né? Sabino, muito obrigado. Um bom final de semana. Até segunda, tá? Obrigado pra você. Já Valeu. sabe o que teremos segunda-feira ou você vai criar nesse final de semana? Não. A gente tem muita novidade aí. Tá bom, legal. Você descansa no fim de semana, Sabino, consegue?
Se o telefone não tocar, mas toca, viu? Tchau, Sabino. Tchau.